Hello guys, how are you today? Bom, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao tópico Personal Information and Routine e a gente vai ver hoje os assuntos, né, a gramática, o vocabulário relacionada a esse tópico. Vai ser uma aula complexa, bastante detalhada e talvez longa, porque, como eu falei, vai ser complexa e detalhada, e é uma aula que precisa bastante da atenção de vocês, do estudo e da prática de vocês. Mas, se vocês tiverem dúvidas, não se preocupem que a gente vai estar disponível para essa retirada de dúvidas, tá? Avançando aqui, a gente vai dar início já a falar das physical characteristics, que é as características físicas de uma pessoa. A gente sabe que descrever as pessoas fazem parte das informações pessoais de alguém e a gente sabe que se torna ainda mais fácil quando a gente sabe uma característica marcante dela. Pode ser o cabelo, pode ser os olhos, pode ser a altura, pode ser o peso, enfim, há uma infinidade de coisas que a gente pode citar uma característica marcante de uma pessoa. E em inglês, você pode perguntar de duas formas diferentes. A primeira dela é para perguntar como é a pessoa no geral. Ou seja, quando você quer saber como ela é fisicamente, quais são os traços de personalidade, como ela costuma agir perto de outras pessoas. Essas perguntas que eu vou mostrar para vocês, essas coisas que você quer saber, tá? Você vai abranger de uma forma geral essas coisas, como ela é fisicamente, quais são os traços de personalidade dela, como ela costuma agir, né, o seu comportamento. Então vamos lá ver. Nós temos aqui where you like, what is she like, what is he like, what are they like. Vou repetir. What are you like, what is she like, what is he like, what are they like. E vou fazer algumas observações também. A primeira observação delas é em relação à palavra like. A gente aprendeu no iniciozinho, né, do tópico food and drink, que a palavra like era um verbo. Só que nessa frase aqui, nessas frases aqui, a palavra like está sendo um elemento de composição. Ou seja, ele está auxiliando para essa frase ter sentido no inglês. Sabe quando muitas frases não têm sentido para o português, quando a gente for traduzir palavra por palavra, não tem sentido em português? Pois é isso que acontece. É um elemento de composição. Não tem como a gente traduzir ela palavra por palavra, ao pé da letra, porque ficaria meio sem sentido. Então a gente tem que adaptar ela com o que se parecia no português. E ela se parece exatamente isso que vocês estão vendo aí na tradução, perguntando como essa pessoa é, como ela é, como você é, enfim. Porque o like também pode servir de elemento de composição para citar uma característica ou citar algo similar a outra coisa, tá? Então gravem isso. Muitas vezes o like ele pode servir como um verbo, como um advérbio, como um elemento de composição. Enfim, vai depender do lugar que ele está sendo encaixado na frase, tá? E vai ser bem fácil de perceber, basta vocês praticarem ou até mesmo decorando. Eu acho que em alguns casos do inglês é mais fácil decorar do que você tentar aprender, porque vai ser assim muito mais complicado. E é muito mais fácil você decorar esse caso do que você tentar entender, porque é bastante difícil a explicação. A outra observação que eu devo fazer para vocês é em relação à palavra what. A gente aprendeu na aula passada que a gente vai usar o what para duas formas, né? Que é o que e o qual. Só que dependendo, como eu expliquei para vocês, dependendo da forma que ela está sendo utilizada, ela pode ganhar um novo significado, uma nova tradução, que é a palavra como. Apesar de a gente ter na W Question Words a palavra how, que significa como, se a gente fosse substituir aqui how are you like,
perderia o sentido de saber como a pessoa é fisicamente, os traços de personalidade dela ou comportamento. A gente estaria querendo saber como que essa pessoa geralmente emocionalmente, como ela se sente emocionalmente, tá? E aqui a gente está perguntando o que essa pessoa é, geralmente, com o que ela se parece, sabe? É mais ou menos isso. Ou seja, a gente percebe que são frases que a gente precisa acabar aí adaptando no inglês. Então, como eu falei para vocês, é muito mais fácil muitas vezes você gravar ela própria do que você tentar entender a composição dela. Muitas frases no inglês têm disso, tá? Então a gente tem aí what are you like? What is she like? What is he like? What are they like? Certo? Como eu falei que a gente tem duas formas, a gente vai ver agora a segunda. A segunda forma que a gente quer saber de uma pessoa, a gente quer saber as características de uma pessoa, é quando a gente quer saber apenas como a pessoa é fisicamente ou como ela se veste. Mas para isso a gente vai usar o do e o does. Vou voltar aqui para vocês verem. A gente aqui utilizou o verbo to be e aqui a gente vai utilizar o verbo do e does de auxílio. E percebam que é a única coisa que muda, né? Que é o verbo que está sendo utilizado. No outro, a gente utilizou o verbo to be, aqui a gente está utilizando o verbo auxiliar do e does. Então, a gente tem what do you look like? What does he look like? What does she look like? What do they look like? What do you look like? What does he look like? What does she look like? What do they look like? Mais uma vez, gravem a composição dessas frases, porque aqui não tem muita explicação. A única explicação que eu tenho para dar para vocês é em relação à palavra look, que significa basicamente olhar, observar e ver rapidamente algo. Mas basicamente é para ter o sentido de que, tipo assim, a gente olhou, observou como é aquela pessoa, como ela é fisicamente, a cor dos olhos, o peso, a altura, etc. Ou como ela se veste, a cor da roupa, se ela usa vestido, se ela usa saia, se ela usa calça, enfim, é como se ela tivesse observando aquela pessoa. Então a gente não traduz, mas a gente percebe que o look tem esse sentido na frase. Então a gente tem what do you look like? What does he look like? What does she look like? What do they look like? Então percebam também a diferença de perguntas. Aqui a gente vai perguntar apenas quando a gente quiser saber como a pessoa é fisicamente ou como ela se veste, e aqui a gente vai perguntar, aqui a gente vai perguntar de forma geral. Quando a gente quiser saber como a pessoa é fisicamente, como ela se veste, quais são os traços de personalidade dela ou como ela se comporta. E aí, avançando, já que agora a gente aprendeu como perguntar como uma pessoa é em inglês, a gente vai aprender agora algumas características e como descrevê-la para alguém. Tem algumas músicas em inglês que citam essas características que a gente vai aprender a partir de agora. Então, eu vou deixar o link ou o nome de cada uma dessas músicas lá no Google Class para que vocês possam estar observando melhor a pronúncia e a forma que se escreve. Então, aqui no nosso vocabulário, voltando para a nossa aula, no nosso vocabulário nós temos eyes. Se pronuncia dessa forma mesmo, eliminando a letra E. Eyes. Então, no vocabulário de eyes, nós temos brown eyes, blue eyes, green eyes, hazel eyes, eyelashes. Vou repetir: brown eyes, blue eyes, green eyes, hazel eyes, eyelashes. Reparem que a gente está citando a cor dos olhos primeiro que a palavra olhos, mas no inglês é assim mesmo, tá, gente? Primeiro a gente fala o adjetivo e depois a gente fala o substantivo que a gente está dando
esse adjetivo. Então, sempre que vocês quiserem falar a cor dos olhos de alguém, lembre-se de colocar primeiro a cor, tá? Em seguida da palavra eyes, porque assim no inglês é uma regra. Os adjetivos sempre vêm primeiro, depois que vem o substantivo, tá? Então, vou repetir para vocês: brown eyes, blue eyes, green eyes, hazel eyes, eyelashes. E vamos seguir agora com o nosso vocabulário, que é hair. Hair, que significa cabelo. E nesse vocabulário nós temos blonde, dark hair, redhead, curly hair, straight hair, shoulder length hair. Vou repetir para vocês: blonde, dark hair, redhead, curly hair, straight hair, shoulder length hair. E vou fazer algumas observações. A primeira observação que eu quero fazer para vocês é em relação à palavra blonde. A gente vai escrever blonde como é quando a gente quiser dizer que aquela pessoa é loira. Por exemplo, Jimin is blonde. Jimin é loiro. Mas se a gente quisesse falar que Jimin tem o cabelo loiro, a gente falaria Jimin has blonde hair. A palavra blonde, nesse caso, perderia a letra E e seria adicionada a palavra cabelo, né? A palavra hair. Então, quando a gente quiser dizer que fulaninha é loira, a gente adiciona a letra E na palavra blonde. Mas se a gente quiser dizer que a pessoa tem o cabelo loiro, a gente fala blonde hair sem a letra E, certo? A outra observação que eu quero fazer para vocês é em relação à pronúncia da palavra length. Eu sei que pode parecer difícil a pronúncia dela e a escrita dela também, mas esse THI no finalzinho, ela vai ter o som suave de F. Length. Então, toda vez que a gente for pronunciar essa palavra com TH no final, a gente vai pronunciar com um sonzinho leve de F. Shoulder length hair. Então, vou repetir para vocês a pronúncia dessas palavras: blonde ou blonde hair, dark hair, redhead, curly hair, straight hair, shoulder length hair. E vamos avançar para a nossa próxima palavra, que é height. Height, que significa altura. E aqui a gente tem um vocabulário bem mínimo. Nós temos short, tall, middle height. Vou repetir para vocês: short, tall, middle height. Aqui a gente tem um vocabulário bem short, né? Porque não tem muita variação de nomes de altura, né? Eles geralmente utilizam esses 3 nomes para falar da altura: short, tall, middle height. Então, vamos avançar mais uma vez, que é para a palavra weight. Weight significa peso. E no nosso vocabulário, a gente tem muscular, thin, slim, fit e overweight. Muscular, thin, slim, fit e overweight. A primeira observação que eu preciso fazer para vocês é em relação à palavra thin. A pronúncia é aquela pronúncia da palavra thank you. A gente coloca a nossa língua entre os 2 dentes superiores e pronuncia thin. É como se estivesse saindo um arzinho. E é pronunciada de forma bem suave. Thin. Então, toda vez que vocês forem pronunciar, vocês pronunciam com a língua entre os 2 dentes superiores, que eu já ensinei para vocês. Quando for pronunciar a palavra thank you, vocês pronunciam dessa mesma forma. E aí, nós vamos conversar agora
sobre as palavras que podem ser utilizadas além de overweight, para aquelas pessoas que são acima do peso. Ou, para início de conversa, o termo politicamente correto é de fato overweight, que pode ser traduzido como acima do peso. Mas, se você achar que overweight é muito formal, então você pode usar large ou heavy. Na verdade, large ou heavy são as palavras que costumam usar com mais frequência para evitar dizer a palavra fat. A palavra big também é usada nesse sentido, mas normalmente descreve alguém que é fat e tall também, os dois juntos, tá? Portanto, anote aí que usando large, heavy ou big, você não será indelicado. Então, o que a gente já aprendeu até aqui? Que no lugar de overweight, a gente pode utilizar large ou heavy com mais frequência para evitar dizer a palavra fat, ou a gente pode utilizar a palavra big, mas que normalmente é uma pessoa fat e tall. Além destas palavras, também temos a palavra obese. Porém, é um termo utilizado geralmente para se falar da saúde da pessoa, obese, ou seja, geralmente é um termo técnico, né, que os médicos podem utilizar para se falar da saúde de alguém. A gente também tem um termo para falar daquelas pessoas que possuem uma barriguinha protuberante por conta da cerveja, que não são fat, de fato, né? Que são chamadas de pot-bellied. A gente utiliza o termo pot-bellied quando a gente quiser dizer que aquela pessoa tem a barriguinha protuberante por conta da cerveja, e não porque elas são gordas, de fato, né? Elas não são fat. Mas no caso de uma pessoa que é muito fat e é feia, sem jeito, desengonçada, esquisita, enfim, a gente utiliza o termo gross. Mas esse termo gross é informal e, pasmem, pode até mesmo causar confusão. Então, evita usar no máximo essa palavra, tá? Gross. E aqueles gordinhos, fofinhos, cheinhos, são carinhosamente chamados de chubby ou plump. Se for uma pessoa baixinha e barrigudinha, ela será chamada de tubby. Mas se for uma mulher baixinha e gordinha, ela é dumpy. E para encerrar esse vasto vocabulário, se for um homem gordo, alto e forte, a gente pode descrever ele como hefty. Todas essas palavras que eu pronunciei, eu vou deixar escrito na tela para vocês, tá? Como utilizá-las e como se escreve, certo? E por que eu expliquei essa diferença para vocês? Porque a gente tem diversos tipos de corpos, né? E muitas pessoas costumam fazer bullying umas com as outras se a gente vê uma pessoa mais cheinha do que a outra, mais cheinha do que eu, mais cheinha do que ela, enfim. E no inglês tem esse vasto vocabulário que você pode utilizar em relação às pessoas gordas. O meu intuito aqui para vocês não é ensinar para vocês de forma que esteja constrangendo para constranger uma pessoa ou para ofender. Eu estou ensinando para vocês essas diferenças de palavras porque o inglês é uma língua vasta e se você utilizar ela de forma inadequada, assim como existe no português, você pode acabar ofendendo outra pessoa. E é claro que mesmo você sendo estudante, você não quer que isso aconteça, né? Você não quer ofender uma outra pessoa. Então, eu estou ensinando para vocês justamente para que isso não venha a acontecer futuramente. Saibam como utilizar essas palavras, saibam o significado delas para utilizá-las no tempo correto, tá? Tá? Então, para finalizar essa conversa, eu vou repetir o vocabulário daqui e vou avançar para a próxima característica. Muscular, thin, slim, fit e overweight.
Para fechar o nosso tópico de características físicas, a gente vai ver agora o behavior, que basicamente é o comportamento. Quem estuda psicologia ou algo relacionado a isso, com certeza já ouviu falar da palavra behavior, porque é basicamente o comportamento de uma pessoa. Então aqui nós temos quiet, friendly, easygoing, outgoing, cheerful e shy. Nós temos quiet, friendly, easygoing, outgoing, cheerful e shy. Agora que a gente finalizou o nosso vocabulário de características físicas, a gente vai passar para a gramática de object pronouns, que são os pronomes objetos em inglês. Os object pronouns, ou os pronomes objetos, né? Eles constituem um tipo de pronome pessoal que funciona como objeto do verbo ou da preposição em uma oração. Ou seja, esses pronomes objetos, eles vão ser utilizados para substituir o nome de pessoas, animais ou coisas que têm função de objetos diretos ou indiretos na frase. Então, o que é os object pronouns? Os object pronouns, no português, é o tipo de pronome designado de pronome pessoal do caso oblíquo. Ou seja, para ficar mais fácil de entender, é só lembrar que esse pronome geralmente está sofrendo a ação do verbo. No exemplo que nós temos aqui, pode ficar mais fácil de vocês entenderem. Exemplo, nós temos I love my mother. Eu amo a minha mãe. Só que utilizando o object pronoun, a gente percebe que muda um pouco. I love her. A gente pode perceber que o object pronoun her substituiu my mother. Ou seja, esses object pronouns vai servir justamente para isso, para substituir o nome de uma pessoa, de um animal ou alguma coisa. E muitas vezes, em uma frase, ele vai estar sofrendo a ação de um verbo. Vamos avançar aqui para a tabela para a gente entender melhor quais são os object pronouns em inglês. Nós temos me, you, him, her, it, us, you, them. Vou repetir. Nós temos me, you, him, her, it, us, you e them. Para entender melhor como se utiliza os object pronouns, a gente precisa entender que eles fazem parte do predicado da frase. Ou seja, eles são sempre empregados após os verbos e as preposições. Isso facilita um pouco o entendimento. Como a gente pode observar na tabela, no singular eles são me, you, him, her e it, e no plural, us, you e them. Obviamente, a gente tem uma forma neutra utilizada para fazer a referência aos animais, os objetos, lugares, tempo, ideias e sentimento, entre outros, né, que é a palavra it. E vamos ver agora alguns exemplos utilizando esses object pronouns. Aqui a gente tem Elizabeth does not like me. Elizabeth não gosta de mim. Então a gente percebe que está sendo utilizado após um verbo, like me. My sister called you last week. A gente percebe que aqui o object pronoun you está sendo utilizado após um verbo, called. Tom took her to work on Tuesday. Tom a levou para o trabalho na terça-feira. A gente aqui também percebe que está sendo utilizado após um verbo, took. I like this movie. I saw it last month. Eu gosto deste filme. Eu assisti no mês passado. A gente também percebe que está sendo utilizado após o verbo I saw. Mara always writes letters to us. Mara sempre nos escreve cartas. Nesse caso,
está sendo utilizado após uma preposição to. He told them the truth. Ele disse-lhes a verdade. Reparem que também está sendo utilizado após um verbo. Geralmente, como eu expliquei para vocês, ele está vindo após um verbo porque ele está sofrendo a ação daquele verbo. Para vocês entenderem melhor, é aqui que nós temos no português aquela confusão. O mim conjuga ou não o verbo? Mim não conjuga verbo no português. O eu conjuga verbo. Então, é isso que nós temos a diferença aqui. No inglês a gente não vai ter essa confusão e no português a gente tem. Então, o que a gente precisa entender é justamente isso. Quando a gente quiser citar alguém após o verbo, a gente utiliza esses object pronouns. E a mesma coisa com preposição. Se a gente quer citar alguém, um pronome no inglês, a gente precisa utilizar o object pronoun após o verbo e uma preposição, tá? Não é muito difícil, é questão de prática e é questão de estudos, tá? Mas se vocês tiverem dúvida em relação a essa gramática aqui, não fiquem com vergonha de perguntar. Eu vou estar disponível para retirada de dúvida de vocês, tá? E para finalizar a aula de hoje, a gente vai ver o nosso último tópico, que é o Ordinal Numbers. Eu expliquei para vocês na aula de Celebrations and Holidays que a gente iria aprender os ordinal numbers porque eles são os números usados com o objetivo de indicar ordem, posição, classificação ou sequência em inglês. Só que no inglês a gente vai utilizar eles para indicar em que dia da semana nós estamos. Por exemplo, em português a gente utiliza primeiro, depois a gente fala 2 de fevereiro, 3 de fevereiro, 4 de fevereiro, 5 de fevereiro, enfim. Só que no inglês eles não irão falar dessa forma. Primeiro vamos aqui para a gramática dos nomes. Em português, a gente utiliza um indicador após o número para conseguirmos dizer que ele é original. Por exemplo, primeiro, segundo e terceiro. A gente sabe que tem aquela bolinha ali após o número. Ou seja, é o indicador para dizer que ele é original. Mas no inglês, os números ordinais, eles são representados por letras no final. Os 3 primeiros números são os únicos diferentes do restante. Por exemplo, os 3 primeiros números nós temos first, second, third. First, second, third. Reparem que o indicador deles está vindo de acordo com as duas letras finais da sua escrita. First, ST. Second, 2, ND. Third, 3, RD. Depois de third, os números ordinais em inglês são representados pela terminação TH. Então, nós temos fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Eu vou repetir: fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Notem como os números fifth e ninth sofrem alterações na formação das palavras, tá? Da palavra, no caso, né? Na forma que elas são escritas. E a partir daí, todas pronunciam com TH, aquele som suave de F no final. Absolutamente todas. É uma pronúncia, assim, horrenda, mas é a forma que eles falam, né? Infelizmente. Então, nós temos fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. No restante, nós temos 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. Vou repetir: 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th,
17th, 18th, 19th, 20th. Uma outra observação é que na forma abreviada, as duas últimas letras também podem ser escritas de forma elevada. Então, tanto faz, vocês podem escrever elas no ladinho ou de forma elevada. E aqui a gente tem as dezenas. Para as dezenas, como em 20, 30, 40, os números ordinais sofrem uma alteração na grafia das palavras. Eles perdem o Y e acrescenta o IETH. Reparem que a sua forma normal é ter o Yzinho no final. Só que aí a gente vai acrescentar o IETH. Então, nós temos 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Vou repetir: 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th. Para os números quebrados, a partir do 20º número, é só passar somente o segundo número para o original. Ou seja, o primeiro se mantém normal, né, o seu nome normal, e o segundo a gente passa para o original. Exemplo: 21st, 32nd, 43rd, 54th, 65th. 21st, 32nd, 43rd, 54th, 65th. A gente escreve somente o segundo número no ordinal. E aqui a gente vai aprender que os números ordinais em inglês também são utilizados para escrever datas, como eu expliquei para vocês. Em português, a gente fala o dia, o mês e o ano. Só que no inglês americano, a gente fala o mês, o dia e o ano. E a sua pronúncia é a mesma que a gente escreve por extenso. Mês, March, dia, 15th, ano, 1982. Esse aqui é o exemplo que a gente está utilizando. E no inglês britânico, a gente tem uma diferença. A gente fala normalmente em português o dia, o mês e o ano, só que na sua escrita da data, a gente vai adicionar o artigo definido na frente. Nós vamos falar the 15th of March 1982. Então, reparem essa diferença. No inglês americano, é mês, dia e ano, e no inglês britânico, a gente escreve dia, mês e ano, mas colocando o artigo definido na frente. E para responder informando a data completa de alguma coisa, a gente deve utilizar a preposição on. Mas, se a gente usar apenas mês ou ano, a preposição usada é in. A gente já aprendeu isso durante as aulas, mas eu estou relembrando para vocês. Quando a gente quiser informar uma data, completa de algo, a gente utiliza a preposição on. Mas se a gente quiser utilizar apenas mês e ou o ano, a preposição usada é in. E foi essa a nossa aula. Foi uma aula complexa, né? Bastante detalhada, como eu falei para vocês. Foi uma aula longa, mas eu espero que vocês entendam ela. Eu espero que vocês tirem a dúvida de vocês, não guardem a dúvida de vocês. Eu vou estar disponível assim que vocês me mandarem mensagem. Pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder. Vocês podem estar perguntando também para os auxiliares e vocês têm as opções de perguntar pelo WhatsApp ou no Google Class. O importante é que vocês tirem a dúvida de vocês, tá? Muito obrigada por assistir. See you next class.